Olá, sou a professora Andressa Pacheco e nas últimas aulas nós realizamos alguns diagnósticos sobre o docente, sobre a disciplina, sobre os estudantes. E hoje nós vamos discutir o como planejar. Vamos planejar? Iniciamos então a questão do planejamento pensando a minha aula de cada dia. Então, cada uma das aulas que vocês irão ministrar, a gente desenvolveu algumas perguntas, algumas questões que vocês deverão responder para fazer esse planejamento. Primeiro, qual que é o conteúdo da aula? Esse conteúdo precisa de interação? Não é? Ou é recomendável uma interação com os alunos, ou é um conteúdo mais explicativo? A aula, a partir dessas informações, vai ser uma aula síncrona ou assíncrona? Como que eu vou ministrar esse conteúdo? Quais recursos eu vou utilizar? Eu vou fazer uma videoaula, eu vou gravar só voz, vou fazer um podcast, ou eu vou fazer alguma outra forma de interação, vou fazer uma ferramenta Wiki, o que eu vou utilizar? É necessária alguma preparação prévia dos estudantes? Para aquela aula, eles precisam ler alguns textos, fazer algum exercício? O que eu preciso do estudante previamente? Como que eu iria avaliar o conteúdo da aula? É necessário alguma avaliação nessa aula? Vai ter uma avaliação em relação a este conteúdo, relacionado a vários conteúdos? Ou será só uma avaliação ao final da disciplina? Como que será feita a avaliação? Depois, vou ter que pensar se essa avaliação será individual, será em grupo, como é que eu vou realizar esta atividade, caso, obviamente, tiver a atividade daquela aula. Eu também tenho que pensar se eu consigo automatizar a correção das atividades. Aí vem um pouco, do que a gente discutiu em relação ao tempo. Dependendo das atividades, por exemplo, se aquele é um conteúdo que normalmente eu vou fazer uma revisão, uma avaliação da atividade por meio de questões objetivas, eu posso automatizar, digamos assim, a correção dessas atividades pelo próprio ambiente virtual, certo? Eu tenho que ainda pensar o quê? O que o aluno pode contribuir nessa aula? Será que é interessante eu solicitar que eles tragam alguma discussão prévia ou alguma pesquisa prévia para aquele conteúdo, algum texto, algum vídeo? Eu teria essa participação? O aluno precisa dessa contribuição anterior? Ou não? Vai ser uma questão mais expositiva daquele conteúdo. E por fim, vamos pensar um pouquinho no quê? Será que naquele conteúdo é interessante eu trazer alguém externo? Por exemplo, um palestrante, uma pessoa que trabalhe na área, tá? Ou mesmo, será que seria interessante eu juntar essa aula com um de algum outro professor? Então, por exemplo, eu vou trazer um palestrante ali sobre inovação, então converso com outro colega, que também trabalha às vezes com a mesma área, para ver se a gente não faz uma aula conjunta com as duas disciplinas, tá? Então essa primeira aula é eu pensando um pouquinho a minha aula de cada dia. Está disponibilizado para vocês uma planilha, que é onde vocês terão que fazer essas anotações. Inclusive esta é a atividade final no nosso curso, onde vocês devem realizar esse planejamento de 5 aulas dos conteúdos que vocês ministram na disciplina de vocês, tá? Não precisa ser de todos os conteúdos, somente planejamento de 5 aulas para entrega final deste curso. Agora que eu já respondi algumas perguntas sobre a minha aula, qual aula que eu irei ministrar, qual conteúdo, se tem interação ou não, vamos pensar um pouquinho o que eu posso utilizar nessas aulas, tá? Primeiro eu queria dar uma sugestão, Se vocês tiverem, obviamente, o conhecimento e habilidade para utilizar diversas ferramentas, utilizem. A diversificação ajuda ao aluno ver outras formas ali de aprender aquele conteúdo, mas não complique. Ou seja, se você não tem o domínio, ou se você sente que os alunos estão tendo resistência e dificuldades, se eu exigir muitas coisas diferentes, determine quais as ferramentas são mais adequadas para a sua aula, e foque na utilização bem efetiva daquelas ferramentas escolhidas, tá? Muitas vezes o menos é mais, então vamos escolher o que seria mais adequado para a minha disciplina. Se na minha disciplina o mais adequado for diversificar, tudo bem, vamos ver quais dessas
opções que eu tenho que seriam interessantes para a adaptação do meu conteúdo, certo? Bom, vamos falar um pouquinho também de alguns conteúdos que são mais tradicionais, que a gente tem inclusive ali disponível no Moodle, né? O chat, o fórum, tarefa, lição, hot potato, né? O que é isso? Tá? O chat eu acho que todo mundo já viu, né? Então o chat hoje a gente trabalha, a gente tem um chat que a gente praticamente agora utiliza todo dia, que é uma forma de chat que é o WhatsApp, porque apesar de não ser síncrono, eu consigo ter a informação ali, né, no mesmo momento. Claro que nem todo mundo vai responder na mesma hora, mas é na mesma metodologia do chat. Alguém manda uma pergunta, o outro responde e assim por diante, tá? Um chat no ambiente virtual, ele é interessante quando eu preciso ter dúvidas, né, em relação a perguntas, né, e também eu não tenho disponibilização de vídeo, né, nem todos os alunos pode ser que não tenham internet suficiente, ou a questão do vídeo fica muito pesado para eles utilizarem, então eu posso fazer em alguns momentos o uso do chat, certo? Mas ele não é uma ferramenta que usualmente tem muita procura pelos alunos. Outra questão é que o chat é adequado quando eu tenho um número pequeno de alunos, né? Em 15, 20, no máximo alunos. Quando eu tenho um público muito grande, o chat fica muito confuso, é difícil eu verificar se eu já respondi, não respondi, né? Se tiver muita interação, é muito difícil de acompanhar o chat. Então eu recomendo só para quando for grupos pequenos, certo? Eu também recomendo, no caso dos docentes, quando forem responder alguma pergunta no chat, sempre façam a menção ao nome de quem perguntou, porque senão a pessoa acaba se perdendo ali na quantidade de informações e não consegue visualizar se a pergunta dele foi respondida ou não. Outro ponto que eu vou falar um pouquinho é sobre fórum. Fórum é outra ferramenta muito utilizada, mais antiga, digamos assim também, né, em relação ao ambiente virtual, e o fórum tem algumas especificidades. Né? O fórum normalmente ele é utilizado para ferramentas assíncronas, né? Então cada um vai respondendo num período, e o interessante do fórum, eles ficam mais integrados, com mais interação, quando eu tenho temas que levam a essa interação. Se eu coloco uma pergunta muito objetiva, vamos lá, o máximo do objetivo, né? Um cálculo matemático, qual que é a resolução desta equação? O pessoal simplesmente vai responder e não tem interação nenhuma. Agora, se eu pergunto algo mais polêmico, né? Por exemplo, vocês querem ou não, né, aulas não presenciais? Tem aqueles que vão ser contra, aqueles vão ser a favor, vão colocar as opiniões, então você consegue ter uma interação maior, né, em relação àquele tema. Então, se vocês forem utilizar a ferramenta do fórum, eu sugiro que vocês pensem bem em quais serão os temas que vocês vão abordar. Né? Os temas normalmente que têm lados opostos, né, são os que geram mais interação e mais discussão sobre os assuntos, certo? Eu tenho ainda a questão de tarefa, que é um dos módulos mais simples ali, que é simplesmente eu solicitar alguma coisa e pedir entrega de algum envio de um documento, pode ser uma planilha, pode ser um documento de texto, né? Pode ser uma apresentação. Eu tenho ainda lição. O que é lição? Lição são bancos de questões, então você vai elaborar várias questões ali para o aluno e com gabaritos prévios. Se o aluno acerta, ele continua naquela lição. Se o aluno errar alguma coisa em relação ao conteúdo, é disponibilizado novas questões para ele tentar aprender aquele conteúdo. Então ele vai passando de módulo, digamos assim, de fases, de acordo com o desempenho que ele vai tendo, certo? Outro tipo de ferramenta que a gente pode utilizar no ambiente virtual são os hot potatoes, né, que são ferramentas de interação, normalmente pode ter gamificação. Por exemplo, você fazer uma cruzadinha. Eu acho que é um exemplo bem usual, né? Você pode fazer ali algumas perguntas que vão gerar respostas numa cruzadinha e o aluno tem que responder. Então é algo mais interativo, né? E com uma visualização às vezes mais interessante para os estudantes. Então essas são algumas ferramentas que eu posso utilizar, né? São ferramentas simples que eu posso utilizar ali no ambiente virtual para a questão de avaliação de conteúdo. Outro ponto que eu queria conversar com vocês são webconferências, né, e falar um pouquinho sobre os convidados.
tá? Eu já falei um pouco isso em outras aulas, né? Mas a webconferência, então, é uma atividade síncrona, tá? E o interessante é que vocês tenham o domínio de uma ou duas ferramentas. Minha sugestão é pelo menos 2 ferramentas, certo? Para fazer as aulas. Vocês vão ter que definir primeiro se essas aulas precisam ser gravadas ou não. Dependendo desta resposta, uma ferramenta principalmente pode ser melhor do que outra, tá? E se eu vou querer gravar só a tela, se eu preciso gravar chat, o que eu preciso gravar durante a minha webconferência, tá? Lembrando que, apesar de ser síncrona, nem todos os alunos poderão estar naquele momento, assim como no presencial, muitos alunos não vão para a aula. Claro que no presencial a gente não grava, então o aluno tem que, digamos, ir atrás desse conteúdo de alguma outra forma, mas já que já estamos fazendo, né, as atividades síncronas, seria mais fácil, não presenciais, né, seria mais fácil a gente poder gravar também e disponibilizar para que o aluno tenha acesso também àquele conteúdo. Mas aí a questão da gravação, cada um vai ter que verificar qual sistema fica melhor, né, para ser gravado a sua aula, né, por webconferência. Vocês também têm que estar atentos se aquela webconferência ela é dentro do Moodle ou não é, como que ela é realizada, certo? E a questão de convidados é uma sugestão que eu queria dar, que essa questão do isolamento, né, também trouxe uma vantagem para a gente, que é a questão de trazer palestrantes e convidados para as nossas disciplinas. Pessoas que às vezes não podiam ir por causa de agenda ou por causa de até questão de distanciamento, de não estar na cidade, estar em outros locais, né? Por meio da webconferência eu posso convidar um empresário, eu posso convidar um pesquisador da área, eu posso convidar, né, um cientista, posso convidar um político, né? Então eu posso ver o que se adequa àquele conteúdo para eu trazer também esse conteúdo externo, né, de outras interações que os alunos possam ter neste período de isolamento social. Por fim, eu queria recomendar que vocês sempre tenham um plano B. A questão de tecnologia sempre é complicada, principalmente na webconferência. Então esse plano B sempre tem que ter, se eu vou utilizar a ferramenta A, que eu tenha a ferramenta B, né, como o plano B, e que esse plano B seja comunicado previamente para os alunos. Bom, ó, pessoal, se não der aula pelo sistema 1, vai ser pelo sistema 2. Para que não tenha aquela correria na hora, e agora como é que eu vou avisar o aluno, como é que eu vou fazer? Tá? Então que vocês sempre tenham um plano B, principalmente para as aulas síncronas. Vamos falar agora um pouquinho sobre o nosso planejamento pessoal como docente, né? Durante a semana, o que eu tenho que planejar? O que eu tenho que pensar durante a minha semana? Bom, primeiro, quais serão as aulas, né, que eu ministro naquela semana, e se essas aulas são síncronas ou não, e quais dias eu terei aulas síncronas. Se eu tiver também aulas assíncronas, eu tenho que pensar qual que vai ser o tempo que eu preciso para a gravação dessas aulas e também para a edição dessas aulas, tá? Tudo isso deve ser muito bem agendado e também pensado no nosso dia a dia, para que não falte tempo depois por uma questão de uma edição ou não deu tempo de gravar alguma aula. Além disso, no meu planejamento semanal, eu tenho que pensar também em relação ao tempo que eu vou precisar para utilizar o ambiente virtual, colocar todas as informações necessárias no ambiente virtual, a relação à comunicação com os alunos, né? Todo o tempo que eu preciso para comunicar e interagir com esses alunos. Tenho que pensar também no feedback das atividades, lembrando que como a comunicação será sempre não presencial, o feedback muitas vezes terá que ser mais detalhado, né? Melhorando um pouquinho a comunicação de como é o feedback das atividades realizadas. E por fim, né, pensar também nos planos B, para, como eu já falei, das atividades síncronas, já estarem sempre planejados durante a minha semana. Então isso contempla, então, né, a etapa de planejamento semanal para cada um dos docentes. Por fim, eu queria apresentar para vocês uma proposição de checklist, né, sobre as aulas e atividades que nós docentes iremos realizar, ok? Então, primeiro, o ponto de visualização, ou seja, o plano de ensino, os vídeos, os textos, as atividades foram todos postados no ambiente virtual? Todos os alunos estão com acesso a esse ambiente, as visualizações, os itens estão abertos para visualização. Eu preciso de algum software específico para fazer a leitura dos vídeos ou, né, de algum texto ali que eu encaminhei, né, ou são programas simples?
Segundo ponto, questão de organização e comunicação. Os conteúdos estão fáceis de serem encontrados? Os alunos foram informados quando tem novos conteúdos? Qual foi o acordo que eu fiz com os alunos? Isso é importante na primeira semana já deixar isso bem claro. Por exemplo, toda vez que eu for postar uma nova atividade eu aviso vocês, ou então fica sobre responsabilidade de cada aluno verificar o ambiente virtual toda semana para verificar o que foi postado, né, de conteúdo de atividades recentes. Isso tem que ter deixado claro para cada um dos seus alunos. Em relação às datas, né, foram agendadas entregas de atividades, então quando vocês postarem, né, a necessidade de entrega de alguma atividade, nós conseguimos fazer o agendamento de datas, que isso será depois colocado no calendário do aluno no Moodle. Então isso foi feito? Está sendo feito as agendas também das webconferências? Eu tenho que deixar tudo registrado ali para que o aluno tenha em algum lugar facilmente quais são as datas acordadas na disciplina. Em relação às aulas síncronas, né? Foi disponibilizado qual será o ambiente que o aluno vai utilizar? Todos os alunos já têm acesso a esse ambiente? Eles já acessaram de alguma forma? Como que eles precisam acessar esse ambiente? É necessário algum aplicativo, alguma instalação prévia para que eles tenham acesso a esse conteúdo? E por fim, né, o famoso plano B. Como os alunos saberão, como os alunos sabem qual é o meu plano B? Eu já tenho isso acordado com eles, isso está no ambiente virtual ou está de alguma forma comunicado aos alunos? Como será essa minha comunicação com ele? Caso, né, dê alguma coisa errada no meu plano A, como que eu irei informar aos alunos sobre o plano B? Tá? Nós iremos tratar isso um pouquinho mais também na próxima aula sobre comunicação, falando mais sobre essa questão dessa interação, comunicação com os alunos. Por hoje é só nesta aula, então até mais!